Olá, eu apresentarei sobre a classificação e as formas de armazenamento dos resíduos hospitalares. Eu sou a aluna Amanda Maria, do terceiro ano matutino. Com relação aos conteúdos apresentados, no tópico de classificação dos resíduos hospitalares, eu falarei sobre os assuntos a seguir: a importância da classificação, como funciona a classificação e as classes dos resíduos hospitalares. E no tópico de armazenamento, eu falarei sobre os seguintes assuntos: a proteção dos trabalhadores ao condicionar os resíduos, a legislação do setor de serviços de saúde e o condicionamento dos resíduos hospitalares. Iniciando agora com as classificações dos resíduos hospitalares. Então, qual é a sua importância? Os serviços hospitalares, eles geram uma série de resíduos diferentes. Esse local gera resíduos comuns, como embalagens de alimentos e papéis, mas também lixo como contaminação biológica, que são usadas em procedimentos cirúrgicos e materiais como bisturis, tesouras e etc. E esses resíduos podem trazer ameaças específicas para a população e comunidade ao redor. Dependendo do resíduo, pode-se gerar acidentes, doenças ou até contaminação do solo, dos seres vivos ou da água, caso o descarte do resíduo não seja feito da forma adequada. E por isso, a classificação dos resíduos hospitalares é muito importante, afinal é ela que garante que você vai dar o destino adequado a cada um desse tipo de lixo, de modo que os riscos que citei anteriormente serão evitados. E agora falando em como funciona a classificação. Então, a classificação dos resíduos hospitalares é um processo de identificação do tipo de lixo que está sendo gerado, para a partir disso o destino adequado para eliminar as possibilidades de contaminação do meio ambiente e das pessoas ao redor seja possível. E assim, cada resíduo classificado de acordo com o risco apresentado por ele pode entrar na categoria de grupos que são definidos de acordo com suas características distintas, que são especificamente classificados de acordo com os seus riscos. Então, agora eu falarei sobre as classes dos resíduos hospitalares. Agora, começando pelo grupo A, que é o grupo dos infectantes. Então, neste grupo estão os resíduos que podem disseminar vírus, bactérias ou outros micro-organismos para o ambiente, que desta forma podem consequentemente infectar as pessoas ao redor caso ele não seja descartado corretamente. Os materiais que fazem parte desse grupo são materiais biológicos, como secreções e tecidos, assim como vacinas e ampolas. Porém, esse grupo é dividido em certas categorias, sendo elas a categoria A1, A2, A3, A4 e A5. Então, agora começando pela categoria A1, é um grupo que é composto por resíduos que são provenientes da manipulação de micro-organismos, inoculação, manipulação genética, ampolas e frascos e qualquer material que seja envolvido com a vacinação. E materiais também que são envolvidos em manipulação laboratorial, que podem conter sangue ou até bolsas de sangue. Mas já no grupo A2, ele é um grupo que é composto por descartes como carcaças, peças anatômicas, vísceras de animais ou até mesmo animais que foram submetidos a um processo de experimentação com micro-organismos que podem causar uma epidemia. Nesse grupo A2, então, ele é composto por micro-organismos que
podem estar contaminados e possuem um porte menor, peças e carcaças que possuem um porte menor, como no grupo A3, que nesse grupo ele tem uma classificação de peças anatômicas que são especificamente membros humanos e produtos da fecundação sem sinais vitais, que são os fetos com um peso inferior a 500 gramas e estrutura menor que 25 centímetros. Sendo assim, diferente do grupo A2, o grupo A3 consegue ser classificado por possuir um porte de resíduos maiores. Porém, é no grupo A4 que possui as maiores peças de seres vivos. Nesse grupo, ele apresenta kits de linhas arteriais, filtros de ar e de gases aspirados de áreas contaminadas. Sobras de laboratórios também, que podem conter fezes, urina e até secreção. Tecidos, materiais utilizados em serviços de assistência à saúde humana ou animal, órgão ou tecido humano, carcaças, como eu citei, peças anatômicas de animais, cadáveres de animais e outros resíduos que não tenham contaminação ou mesmo suspeita de contaminação com doença ou micro-organismo de importância epidemiológica. Portanto, esse grupo A4, diferentemente do A5, ele é focado apenas em carcaças maiores que não possuem nenhum risco de contaminação. Mas, diferente do grupo A4, o grupo A5 ele tem uma classificação de órgãos, tecidos, fluidos ou de todos os materiais que são envolvidos à saúde dos indivíduos ou animais que podem ter uma suspeita de contaminação com agentes infecciosos compostos por proteínas modificadas. E a forma que esse grupo é armazenado é de uma forma totalmente mais cuidadosa e específica, que citarei adiante. Agora, falando do grupo B. O grupo B, ele é um grupo que é composto pelos químicos. E neste estão classificados os resíduos hospitalares que têm propriedades químicas que de certa forma podem contaminar pessoas ou o ambiente que entrar em contato. Portanto, nesta classificação inclui restos de materiais laboratoriais, medicamentos, cosméticos, reagentes de laboratório, produtos usados em revelação de exames, entre outros materiais que são semelhantes, que de alguma forma podem possuir propriedades químicas. Mas já no grupo C, é um grupo que é composto pelos materiais que são radioativos. E por mais que seja um tipo de descarte mais incomum dos serviços de saúde, os materiais de radioatividade também são descartados por esse setor de serviços. E dessa forma, é essencial que eles sejam descartados de forma correta para não contaminar as pessoas ou o meio ambiente, tendo em vista que o nível da sua periculosidade é bem alto. E um dos resíduos que fazem parte deste grupo são os aparelhos de raio-x, aqueles que são mais antigos e são necessários de ser descartados, e também os materiais de radioterapia. Agora, falando do grupo D, o grupo D, ele é o grupo dos resíduos comuns. Esse grupo, ele é composto apenas por resíduos que são bem comuns nos nossos dia a dia. É um tipo de resíduo que inclui papéis e materiais como alimentos ou materiais também de escritório, que são os materiais que não fazem nenhum mal para nós e podem até ser recolhidos por gerenciamento público, que não tem um tratamento específico. Já o grupo E é o grupo que pertence aos perfurocortantes. Esse grupo ele inclui todos os materiais que podem cortar ou perfurar, de modo que pode causar lesões às pessoas, como é o caso das agulhas, dos escalpes,
dos bisturis, das tesouras ou dos resíduos de vidro. E agora eu falarei do armazenamento dos resíduos hospitalares. Então, prosseguindo. Vou começar falando de uma parte que é fundamental neste tópico: a proteção dos trabalhadores do setor de saúde. Então, os profissionais que são responsáveis por esse armazenamento dos resíduos devem sempre usar os equipamentos de proteção individual, assim para evitarem os riscos que os materiais contaminados causam, também como evitar machucados que podem ser causados pelos materiais perfuro-cortantes, além de muitos outros benefícios à sua saúde. E entre os materiais de proteção que são indicados estão as luvas, as máscaras, os gorros, os óculos de proteção, os aventais e as botas. O uso é obrigatório, pois ele previne e minimiza a propagação de micro-organismos causadores de infecções. E, além disso, os profissionais devem ser antecipadamente treinados para assim saberem como usar esses materiais. Também devem estar cientes de como limpá-los e armazená-los. E, agora falando de uma parte mais burocrática, falarei sobre a legislação do setor de serviços de saúde. Então, como eu citei anteriormente, por serem potencialmente perigosos, os resíduos hospitalares não podem ser descartados em lixeiras comuns, sem um acondicionamento correto. As geradoras de resíduos hospitalares precisam seguir a legislação do setor. As diretrizes se baseiam na RDC número 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e na Resolução número 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. As empresas que negligenciam a legislação da Anvisa podem sofrer punições. As penalidades estão previstas na Lei nº 6.437, que trata das infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções. E as penalidades podem ser autuações, multas ou interdição parcial, ou até, dependendo da gravidade, pode ser uma interdição permanente da organização. O cumprimento da legislação é feito pelos fiscais da agência reguladora, que visitam periodicamente as organizações hospitalares. E agora, para finalizar, finalmente eu falarei sobre o armazenamento dos resíduos hospitalares. Então, indo em ordem, de acordo com as classificações dos grupos que eu citei anteriormente, vamos lá começar pelos resíduos infectantes, que esses resíduos eles devem ser acondicionados em lixeiras revestidas com sacos brancos com símbolo de risco infectante. Porém, isso é apenas aplicado ao grupo A1 e ao grupo A4, já que, como eu citei antes, os grupos A2, A3 e A5, eles contêm parte de seres vivos, que podem ser humanos ou não, e eles são considerados biologicamente mais perigosos. Então, o grupo A2, o grupo A3 e o grupo A5, eles são colocados em sacos vermelhos para ter esse destaque ao cuidado que devem ter nos resíduos presentes neles. E, indo em ordem, agora ao grupo dos resíduos químicos. Eles são acondicionados em galões coletores específicos, que deve ser feito levando em conta a incompatibilidade química dos materiais, para evitar qualquer acidente, como pode ser de derretimento ou qualquer coisa que pode causar contaminação às pessoas ou ao solo que ele entrar em contato. E prosseguindo, agora falarei do grupo C, o grupo dos resíduos radioativos. E nesse grupo, os resíduos eles são condicionados em caixas blindadas
com o objetivo de evitar qualquer transmissão radioativa às pessoas que estão na proximidade, por conta da periculosidade que eu citei anteriormente e que todos nós temos total consciência da mesma. E falando do grupo D, dos resíduos comuns, eles são acondicionados em lixeiras revertidas com sacos pretos comuns, que podem ser destinados à reciclagem, sendo coletados pelo setor público responsável pela coleta de materiais, que esse setor ele é específico para os resíduos hospitalares, porém o tratamento desse grupo D é tratado de uma forma bem semelhante a que os nossos materiais diários que nós produzimos, como eu citei antes, o papel, eles são tratados, então não são tão perigosos. Mas, diferentemente dos resíduos perfuro-cortantes, que é o grupo E que eu irei falar agora, eles são acondicionados em recipientes rígidos, que são resistentes a vazamentos e a corte, sendo, por forma de segurança, preenchidos até 2/3 da sua capacidade, para não forçar de alguma forma a tampa ou facilitar a perfuração dos potes, né? Por mais que sejam rígidos, todos os cuidados devem ser tomados. E é isso. Muito obrigada por sua atenção. Espero que tenha gostado.